temas que para mim são muito importantes para pastores. Um deles é sobre cansaço da alma, e o outro à noite sobre unidade. Eu quero começar com você hoje em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a passagem de 1 a 9. 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 9. Eu trago um abraço de toda a Igreja Batista do Angelim lá em São Luís, da minha família, lembrando os irmãos que no céu nós não seremos nem Peniel nem Angelim, nós seremos todos a Igreja de Jesus na eternidade, mesmo povo. Diz assim, 1 Reis 19, a partir do verso 1, e aí nós vamos meditar sobre descanso, cansaço e as crises da nossa alma. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. E Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor dos que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, você não aguentará a viagem que tem pela frente. E Elias se levantou, essa segunda vez já. Comeu, bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. E ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido, bendito, exaltado. Muito obrigado, Pai, por esse lugar de encontro aqui nessa manhã de sábado. Fala conosco, Senhor. Que essa não seja uma aula, uma palestra, mas parte da ministração do teu Espírito no nosso coração. De forma que a gente receba o que o Senhor tem para nós e nos tornemos as pessoas que o Senhor nos criou para ser. É isso que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem, como o pastor Gilberto disse, que eu sou filho de pastor. E cresci nessa igreja, numa plantação de igreja que já tem aí 34 anos. E de pequenininho acompanhei toda a vida pastoral. E acompanhei muito desequilíbrio. É muito bom olhar para trás e achar que a gente sempre acertou, né? Não, errou para caramba. Eu vivi numa casa pastoral onde não havia descanso, onde nós viajávamos muito pouco, onde a nossa vida estava constantemente misturada com a vida da igreja, onde eu vi meu pai sofrendo muita pressão, muito estresse, muito cansaço. E a gente cresceu e ficou bem, apesar de tudo isso, pela graça de Deus, porque realmente não é fácil. Eu já sou pastor há 20 anos. 2005 foi o ano que eu fui ordenado. E fui ordenado muito cedo, aos 22 anos. E assumi responsabilidade, eu prego desde os 16 anos. E sem querer, comecei a levar para a minha própria vida aquele padrão. Porque a gente, além de ser pastor, também trabalha, tem trabalho secular, assim como meu pai tinha. Meu pai é dentista, aposentou, tem 3 anos, meu pai, vocês acreditam? No Estado, na prefeitura. Minha mãe também trabalha no Estado, na prefeitura, como dentista. E fazendo igreja, criando 3 filhos, atendendo no hospital. E eu comecei a levar esse mesmo ritmo para a minha vida, de trabalho demais, de ministério demais. Eu cuido da maior rede de células da igreja há muitos anos. E fui pastor de jovens 15 anos. Então, um ritmo que nos atropela. E lá no fundo, a nossa religiosidade, lá no fundo, os paradigmas que a gente guarda na cabeça nos fazem acreditar que quem é espiritual de verdade não cansa. A gente, sem querer, transferiu isso até para a igreja.
E assim, quando a gente diz que vai tirar férias, sempre tem um irmão engraçadinho que diz: olha, pastor, mas o diabo não tira férias. Sim, é por isso que ele vive no inferno. É por isso que ele é o diabo. E a mentalidade evangélica protestante, carregada de religião, de desumanidade, nos fez acreditar que a gente tem que estar sempre bem, sempre forte, sempre com uma palavra de ânimo e, geralmente, sozinhos. O tema dessa palavra é quando os profetas cansam, porque eu vim te lembrar nessa manhã que até as pessoas mais espirituais precisam ser renovadas por Deus. Até aquelas pessoas mais espirituais desanimam, cansam, se abatem. Isso não quer dizer que a carreira terminou ou que a gente está fazendo alguma coisa muito errada. Não, quer dizer que a gente ainda é gente. E que Deus não despreza o cansado. Deus não nos vê como menor porque estamos precisando de renovo. Na verdade, é nesse momento que Ele nos chama para um lugar como esse, sábado de manhã, para que a gente olhe uns pelos outros, para que a gente seja restaurado, alimentado e fortalecido para o caminho do ministério. É um padrão. Pastor, geralmente, olha, eu vou te dizer um negócio, eu conheço pouca gente tão solitária quanto pastores. Tão solitária. Difícil fazer amigo. Eu sou uma pessoa que eu sou um criador de comunidade natural por causa do meu temperamento. Eu, até para ir no dentista, eu vou de galera. Outro dia eu fui resolver um canal no dente. E olha, para você ver, eu sou filho de 2 dentistas, eu tenho medo de dentista, para ter uma ideia. E aí, Carla, minha esposa, ela é diferente de mim, né? Deus faz isso, Ele junta os diferentes. E ela não entende, porque às vezes ela vai fazer as coisas, ela é muito independente, ela vai pregar, não sei, num bairro, não sei onde, ela vai sozinha, e eu brigando com ela. Eu vou no dentista, irmão, eu entro no grupo do WhatsApp, diz, pessoal, quem quer ir comigo ali rapidinho, depois a gente toma um café. Aí o pessoal diz, você quer ir onde, pastor? Fica tranquilo, depois nós vamos meter um café. Chama não sei quem, aí não sei quem chama não sei quem, para 2 carros na porta lá de casa, a gente vai 6 pessoas para o dentista. Mas essa é a minha natureza. E olhando da minha natureza para os pastores em geral, da minha própria igreja e meus amigos, eu percebo grande solidão. Eu percebo que os pastores se isolam na liderança da igreja e deixam de ter momentos de amizade, de contato, de troca, de fortalecimento. E com o peso da pressão da família e do trabalho, o cansaço vem. E vem muito forte. Algumas lições para tirarmos de 1 Reis, capítulo 9. Primeiro, a gente precisa lembrar que a Bíblia diz no versículo 3, que Elias teve medo e se levanta para salvar a sua vida, e se vai. Mas, de onde ele parte? Elias parte de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Não era como se o ministério dele estivesse dando errado. Você concorda comigo? A fadiga e o cansaço vêm após uma grande vitória. Não é como se ele estivesse em pecado e Deus não estivesse ouvindo ele. Ele acabou de ter uma vitória esmagadora sobre os profetas de Baal e ainda assim teve medo e fugiu. As duas coisas podem conviver. Está aqui uma grande lição. Não é que o cansaço e a dor te alcança só quando você está errando muito ou quando nada está acontecendo. Eu conheço pastores de ministérios frutíferos, grandes, abençoados, que têm medo, solidão, dor, dúvidas, cansaço espiritual. Aqui e em todo lugar. Ô, irmão, e geralmente a gente se assusta quando ouve notícias de que pastores de grandes igrejas, renomadas, agora em Dallas lá, Dallas teve assim uma série de escândalos de umas 4 grandes igrejas. E a gente se assusta e diz, meu Deus, como pode? É uma igreja tão bonita, é um trabalho tão frutífero. Não tem nada a ver. A fadiga acomete geralmente depois de grandes conquistas. Ele acabou de viver o ápice espiritual lá no Monte Carmelo, e logo depois o medo vem. Nós seremos no ministério, até o último dia,
assolados por sentimentos negativos. Não vai acontecer, eu já quero te contar hoje, e se você tem menos tempo de ministério que eu já quero te preparar, não vai ter o dia que você vai acordar o super-homem, não. Pronto, já não há mais medo em mim, Shekandanaias. O dia em que você vai acordar e não será mais atingido pela dúvida. Não, agora eu tenho certeza de tudo. Ontem eu estava em Bacabal, o pastor Ribinha pregava lá, e eu nem sabia que ele ia estar em Bacabal, foi uma boa surpresa, né? Eu cheguei um pouco mais cedo, e aí me disseram que ele ia estar na igreja do Nato, aí eu liguei para ele, eu vou te ouvir. E ele pregou ontem tão bonito, e ele ficava dizendo, olha, Rodrigo é bom de argumento. E ele me conhece há muitos anos. Rodrigo é muito bom de argumento, Rodrigo é muito inteligente, não sei o quê. E eu queria explicar isso aqui, mas eu não consigo. Aí a mensagem dele foi toda essa, que não dá para explicar, tudo é mistério. Que Deus é mistério, que tudo está além do nosso alcance. Foi muito bonita a mensagem dele. E a verdade é que nós vamos conviver com esse mistério da interação do homem com Deus até o fim. A gente vai lutar com o nosso temperamento, com as nossas fraquezas até o fim. Não haverá esse momento em que nós teremos o grande ministério, o grande feito, e aí vai passar. Não, a exaustão pode vir mesmo após as maiores vitórias. É por isso que o cuidado da nossa alma ele é contínuo. E eu vou dar para vocês no final, antes de orarmos juntos, elementos para esse cuidado. Porque eu vou pregar isso hoje, lembrar disso hoje, daqui a 5 anos nós vamos precisar de novo. E as estações da vida passam, a gente faz 40, 50, 60 e a gente precisa de renovo. Porque se atacou Elias, irmão, para pegar a gente é besteira. Mas Deus é tão bom que Ele não vai nos medir. Deus não avalia a nossa caminhada pastoral por nosso momento mais fraco. Ele não avalia o nosso ministério por nossos momentos de dúvida. Ele não avalia o nosso ministério por nossos momentos de crise familiar. Ele não avalia o nosso ministério por aquele ano difícil. Deus nos dá graça, Ele lembra que somos humanos. Eu cresci num meio muito super espiritual. Lá na minha casa era orando, amarrando demônio, lutando com anjo. Naquela época, nos anos 90, nos anos 2000, minha mãe foi discipulada pelo Kennedy Hagin e os livros do Kennedy Hagin, não é? O Nome de Jesus, Fé e toda a coleção de livros do Kennedy Hagin, alguém conhece? É muito bom, é de exercício de fé. A Valnice vai estar na igreja agora, mês que vem, e ela é exatamente essa mulher meio da linha do Kennedy Hagin. E crescendo na igreja, eu pude fazer uma leitura de que nós lutamos sempre. Isso é padrão, pelo menos lá no Angelim para a espiritualidade. Então a gente luta para se tornar como Deus. E qual foi o caminho de Deus? Deus se fez homem para habitar entre nós em simplicidade e humildade. Então enquanto a gente está lutando para abrir mão da nossa emoção, da nossa fragilidade, da necessidade de cuidado e de restauração, Deus se humilhou. Eu acho que a gente precisa andar com Deus. Mas à medida que lideramos, a gente precisa permanecer gente. E graças a Deus que Deus não nos julga com esse peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Ele lembra que a gente é gente. E Ele cuida de nós. Ele cansa e pede a morte. Senhor, tira a minha própria vida. Você nunca pensou em desistir do ministério, não? Eu já pensei direto. Eu já entreguei o ministério 2 vezes. O problema é que não aceitaram. Mas eu já. Senhor, tira a minha vida, não dá mais, está ruim, está pesado. Só acha que ser pastor é glamuroso quem nunca foi. Quem nunca teve responsabilidade na igreja. Acho o máximo o negócio de pegar microfone, não é verdade? E eu digo para as pessoas que pregar representa muito pouco do ministério pastoral na igreja local. Quer dizer, é 1 hora, 2 horas que você gasta no microfone por semana. Né? Mas e a administração, a gestão, o cuidado, o pastoreio, o discipulado, as reuniões, os problemas. Tem uma ovelha que estava ruim, ficou boa, outra que estava boa, ficou ruim. Não acaba nunca. Essa semana passada foi a semana inteira resolvendo um BO com um casal de pastores auxiliares que eu amo.
Oh, meu Deus! Você deita na cama com a esposa e não tem outro assunto. Tu viu o post de fulano de tal? Minha irmã, deixa eu dormir. Pelo amor de Deus. Senhor, tira a minha vida. A gente atinge o limite emocional e espiritual com facilidade no ministério. Porque nós não trabalhamos com gado. Nós não fomos chamados a ser construtores, apesar de que construir faz parte da gestão do ministério. E nem para administrar recursos, apesar de que isso está incluído, é contido no ministério pastoral. Nós fomos chamados para cuidar de gente é complexo, suga. Um dos momentos que eu pedi, que eu queria desistir do ministério, eu tinha ainda poucos anos, e aí o pastor Joaquim inventou de fazermos o Encontro dos 1000. Seriam 1000 pessoas no encontro com Deus no mesmo final de semana. E eu, muito desafiado, juntei a minha rede, a minha liderança, e nós organizamos um lugar. Então, nós teríamos na cidade 10 lugares de encontro simultâneos de sexta a domingo. E eu escolhi, e não tinha acampamento, né? Hoje a igreja tem 3 acampamentos, mas na época não tínhamos nenhum acampamento. Na verdade, nós tínhamos um acampamento, que foi sorteado, e eu não fui sorteado nessa. E aí peguei uma escola municipal na Coab. E o objetivo era que cada um desses encontros tivesse 100 participantes. E a gente trabalhou muito e bateu a regra, a meta. Nós colocamos 147 inscritos para esse encontro. Só que não tinha estrutura nenhuma, né? Então eu trabalhei demais, porque eu tive que adaptar os banheiros com chuveiros, que os banheiros municipais não tinham chuveiros, para botar os canos e tal. E aí o sol a gente descobriu, porque fez na quadra, que o sol, determinada hora do dia, ele ia bater nas pessoas. E aí eu corri na Guajajara, em São Luís, comprei uma lona de caminhão, e sei tipo vela de navio. Para poder impedir o sol de entrar, e levamos som e tudo mais. E os meninos desafiados, com um toque de responsabilidade que só o crente tem, levou os bêbados dos bairros, tudo bêbado, para fazer o encontro. Eu me lembro que no primeira noite do encontro, sexta-feira, tinha um cara tão bêbado, que ele me chamou, pastor, vem cá, o que foi? Rosiana Sarney quer me matar. Sério, eu lembro disso até hoje. Como é, irmão? Eu estou aqui, me esconda que Rosiana quer me matar. A líder que levou ele chama Rose Marli, até hoje uma líder minha, eu amo muito. Ela é uma mãe ali na salina do Sacavém, Coroadinho. E ela cuida só desse pessoal barra pesada. Eu chamei ela, disse, Rose, pelo amor de Deus, Rose. O senhor não disse que era para trazer alma? É uma alma, senhor. Tá bom, tira ele daqui e dá café para ele. E aí, aconteceu tanta coisa nesse encontro. Eu nunca vou esquecer esse encontro, porque faltou água, a bomba queimou. E aí a gente botou o irmão chamado Oswaldo. Você vai entender por que eu digo o nome dele. Ele desceu, consertou. Eu mandei 2 rapazes comprar um joelho de cano na Isabel Cafeteira. Você não acredita, um taxista atropelou eles, bateu na moto. No sábado de encontro, acredita? Pensa no negócio que o diabo estava solto esse final de semana. E aí, agora eu estava gerenciando o encontro no socorrão com esses meninos que eu catei do asfalto para levar. E Oswaldo me ajudou demais, Oswaldo me ajudou muito, né? Ele consertou a bomba, ele me ajudou lá no socorrão depois, uma benção. Quando deu terça-feira, depois desse encontro, ele me liga que ele tinha passado a noite vomitando muito sangue, que ele estava mal, se eu podia auxiliá-lo. E eu tinha até presenteado ele. Fiquei tão grato que eu perguntei se ele gostava de carne ou de peixe. Ele gostava de peixe. Eu fui deixar camarão e peixe na casa dele como agradecimento. Mas terça ele passou mal. Eu consegui um leito para ele no Dutra, através de uma amiga em São Luís. Com poucos dias ele foi diagnosticado com câncer agressivo de estômago. E com 45 dias ele estava morto, deixando 3 filhos. Poxa, meu irmão, eu estava exausto, eu estava cansado. Depois que eu saí daquele velório, eu saí destruído. Mas não era só aquilo, percebe? Era o acréscimo da atividade pastoral. Era aquela vontade de ser e fazer, entendeu? E eu tenho essa capacidade, viu? Apesar dessa fala mansa e tranquila que eu tenho, e de fato tem, irmão, a gente é bom de trabalho.
mas agora já não ia mais nenhuma energia. Eu lembro de ter conversado com a minha esposa, chamado meu pai e feito um negócio oficial mesmo. Eu reuni com eles numa cafeteria que havia em São Luís, chamava France Café, e com a minha esposa e a minha mãe e ele ter dito: pai, eu quero lhe entregar o ministério. Eu não quero mais ser pastor, não. Eu quero ser um crente normal. E por crente normal, aquele crente quase não faz nada, entendeu? Eu quero ser um crente normal. Eu quero ir para a igreja assim, poxa, domingo de manhã, dizimar e tal. Não é como se eu estivesse abandonando os caminhos do Senhor. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu só não quero esse peso, esse cansaço, essa responsabilidade, essa cobrança. Não só deles, não é deles, é das pessoas, do cuidado das pessoas. Senhor, tira minha vida. Eu lembro que ele foi muito sábio na época e me deu uma palavra e nem disse que nem sim, nem que não, na sabedoria dele, vivida. Ele foi me deixando lá até a força voltar. Porque lembrem-se, meus irmãos, servos de Deus também esgotam. Isso não é fracasso, não. É só um sinal de que chegou o momento de ser cuidado. É um sinal de que chegou o momento que a gente precisa se encher mais uma vez. Chegou o sinal de que a gente precisa, se encontrar com Deus ainda mais uma vez. Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40. Renovar de força. Renovar de força. É fundamental, a Bíblia vai nos lembrar que Deus, quando Ele chega naquele ponto, Deus tem uma saída. E é importante a gente aprender a reconhecer as oportunidades que Deus nos dá de renovo. Seja uma pequena viagem, seja um encontro de pastores, seja a visita de um amigo. Porque Deus abre janelas. Não é tanto, muitas vezes, o pastor que tem a sabedoria de buscar. É Deus que nos busca primeiro, graças a Deus pela bondade dele. Porque tem gente que é absolutamente irresponsável consigo mesmo, viu? Não faz nem exame, não se cuida, não toma remédio, não descansa, nem nada. Os filhos, meu irmão, não querem nem ver a igreja pintada de ouro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala por aí que é difícil ver filho e filha de pastor bênção, geralmente é culpa do pastor e da pastora. E a culpa não é do mau testemunho deles. Veja bem, tem muito pastor e pastora que é homem de Deus, mulher de Deus. Mas é tão de Deus, tão da santidade, tão do poder de Deus, que é pouco do lazer, do tempo, do derramar, da conversa, do diálogo. De forma que eles ficam tão com Deus, que os filhos já não querem mais estar lá, quem está entendendo? Acontece. Subconscientemente o filho diz: rapaz, o meu pai é pai, mas é pai da igreja. A minha mãe é mãe, mas é mãe deles lá. A igreja subconscientemente compete pelo afeto dessas crianças. E elas crescem ouvindo e participando de uma dinâmica que elas percebem que não é boa. Diz assim: rapaz, olha, eu vou te falar. Todo mundo passeia, todo mundo tem lazer, todo mundo tal, a gente não tem nem final de semana. O assunto aqui dessa casa é só problema nessa mesa de café da manhã e de almoço. É só falta de dinheiro, é só problema, é só irmão que pecou, é só problema. Irmãos, pelo amor de Deus, não comentem problema de igreja diante de seus filhos. Problema nenhum de ninguém. Não comentem pecado de ovelha em casa, na mesa com as crianças. Com adolescente, então, de jeito nenhum. Porque o adolescente, ele quer só um negocinho. Vai dizer: não, mas todo mundo lá é assim mesmo. Ali, ó, a mamãe estava dizendo de fulano de tal, aquela é uma bandida. Não comentem. Não comentem. Quando a gente diz que eles se afastaram, geralmente, a culpa não foi que o pai e a mãe eram pessoas ruins. Foi um erro de foco. A gente precisa estar atento às oportunidades que Deus nos dá para renovar. A Bíblia vai dizer que um anjo visita. Quando ele já acha que tudo acabou,
um anjo vem. Ele já está destruído, mas um anjo vem com pão do céu. Um anjo vem com água. Um anjo visita e diz: está aqui, ó, há uma missão sobre a sua vida, há um propósito sobre a sua vida, há um chamado verdadeiro sobre a sua vida. Agora, na sua força você não consegue mais. Há um caminho a ser percorrido, mas na sua sabedoria você não consegue mais. Você não é bom o suficiente. Não é porque você matou os profetas de Baal que você está pronto. Está aqui, ó, tem água e tem pão para você. Pão do céu. Graças a Deus, porque Deus nos envia pão. Eu gosto de dizer aqui que muitas vezes a gente quer morrer, mas só o que a gente precisa é comer e dormir. Elias quer morrer, e o que ele precisava? Comer e dormir. A gente super espiritualiza as coisas. E há um elemento espiritual, sem dúvida. Mas aqui está falando de descanso, você concorda comigo? Sim. De renovo, de alimento, de cuidado. Você quer salvar seu casamento? Você quer ter uma família pastoral sadia? Trabalha de forma organizada, igual você trabalha a agenda da igreja. Trabalho, descanso. Trabalho, bota para quebrar. Descanso. Tempo de muito investimento, muita força, muito esforço. Um tempo com a esposa. Vai dar uma namorada. Vai dar um passeio. Vai fazer uma coisa diferente. Há um tempo de muito trabalho, de muito esforço. Pega as crianças. Deposita na vida delas. Investe na vida delas. Ouve. Elas vão lembrar disso a vida toda. Elas não vão lembrar da conferência da igreja. Elas vão lembrar do tempo com o pai e a mãe. Isso passa assim, ó. É um ritmo do coração. Lá em casa a gente tem uma vida muito puxada, eu confesso para vocês, e talvez essa mensagem seja mais próxima do meu coração por isso. Eu sou 20 anos já de pastor, mas se você visitasse a igreja lá mais tempo atrás, eu tivesse uns 15 anos, tu já ia me encontrar no meio da confusão, entendeu? Igual o filho dos pastores aqui também, sempre muito envolvidos. Essa é a nossa realidade pastoral lá e familiar. E me formei advogado, sou advogado até hoje. Eu estou com um escritório estabelecido em São Luís há muito tempo, lá na Lagoa. É um escritório que cresceu, tem sido uma bênção. Então, a gente está sempre viajando para pregar, sempre no direito, empresariando. A minha esposa é médica, ela formou fisioterapia, trabalhou, viu que não era o que queria, e aí, com 20 e poucos anos, ela fez medicina e ela é pediatra. Então, Carla é professora universitária, ela tem o consultório particular dela, que é uma clínica, chama MedHug, e ela atende em hospitais de São Luís na condição de pediatra. A gente tem duas meninas, uma de 16 anos, a Paola, uma de 11 anos. E hoje eu sou vice-presidente do ministério lá. E sabe para que vice-presidente serve, né? É só para o presidente arrancar o couro. Que meu pai diz assim: vai, Rodrigo, é contigo, prega, vai ali, não sei o quê. Tudo que ele não quer fazer, ele me põe para fazer, entendeu? Então, assim, e está tudo certo, está tudo certo. Mas a gente trabalha muito, a gente anda muito, a gente se dedica muito, a gente não tem preguiça lá em casa, não. A gente sempre estudou muito, e trabalhou muito, e cria as meninas, e compra nossas coisas. E tempos atrás eu conversei com Carla, e nós dois, a gente estava em crise. Vocês nunca tiveram ADR em casa, não? Vocês param de mentir para mim hoje de manhã. Aí a gente sentou, nós dois, e disse assim: a gente precisa encontrar um ritmo. A gente perdeu a mão em algum momento. A vida já nos escapa. A vida vai embora. A saúde muda. Muda tudo. A vida nos escapa. E o que a gente fez? Assim, a gente tem trabalhado muito e vem frutos disso, mas afeto, cuidado, as crianças, as memórias.
E aí a gente combinou. A gente combinou de toda semana ter tempo juntos. Ter tempo com elas, ter tempo sozinho. Então a gente fez uma escala em casa, determinados dias da semana eu levo as crianças para o colégio. E determinado dia ela leva e depois um busca, o outro busca, e a gente fez um escalonamento. E é engraçado porque as crianças sentiram isso. Ela disse, papai, a gente ama ir para o colégio contigo, porque tu põe música, tu canta, é uma animação. Sim, mamãe vai brigando daqui até o colégio. É verdade. Tomara que isso não esteja gravado, vamos cortar isso aí, viu? Mas é verdade, é verdade. Eu gosto disso, porque elas disseram isso, agora que eu canto mesmo. A gente põe música e vai animado para o colégio. E Carla vai dizendo, arrumou o cabelo, vocês estão atrasadas. Mãe é mãe, não é verdade? Pois bem, mas isso marca elas, vocês acreditam? Elas ficam gratas porque eu vou levar elas no colégio. É a felicidade. E aí a gente marcou as sextas-feiras para dar uma volta. E é uma volta, às vezes eu tenho dinheiro, e São Luís tudo é caro, né? Você vai dar uma voltinha boba, assim, R$250. É sério. Ribinha me disse que ele gasta R$5 em Pinheiro, é um picolé para cada um. E os meninos jogam bola na praça. Ele disse, tá, eu vou mudar para Pinheiro. São Luís, só o estacionamento do shopping é R$10. Já foi os picolé. E às vezes a gente passeia e vai para restaurante e tal. Às vezes a gente vai fazer um passeio simples, vai visitar alguém, minha avó e tudo. Quando eu viajei agora nessa semana, Carla me disse, nós vamos perder o nosso dia da semana. Que é sexta-feira, tu vai estar fora. Aí eu disse, não, mas eu faço um compromisso com você. Quando eu chegar segunda-feira, a gente vai dar a nossa voltinha. Aí ela já avisou as meninas, ó, segunda, teu pai sexta-feira não está, mas segunda-feira nós vamos dar uma voltinha. Porque a vida, ela é um atropelo. É um rolo compressor. O ministério pode se tornar, não é para ser. O ministério é para ser um construtor de gente, mas pode se tornar um destruidor de ministros. Um rolo compressor. Então, a mesma organização que você tem para fazer tanta coisa, tem que ter também para dormir e comer. Quem está entendendo diz amém? Amém. Você está acompanhando? Tem que ter. Pare de ser orgulhoso, de dizer, eu não preciso, eu sou um touro. Porque eu ouço meu pai dizendo isso, e lá no fundo eu sei que ele está errado. Porque ele é de uma geração que não tinha ninguém pregando isso que eu estou pregando. Ele era uma geração do pessoal voando. Outro tudo, pastor Gilberto. Outra cabeça. Aguentava não, pastor. Tudo é colesterol, tudo descontrolado. O que eu digo para ele é o seguinte, outro dia eu estava na casa de papai, tudo segredo aqui, se sair daqui eu vou ter que matar vocês. Aí eu estava com ele, e aí minha mãe adoeceu, e eu fui lá na casa deles, eu sou o único filho na cidade hoje, né? Minha irmã mora no Canadá, meu irmão mora em Teresina. E eu fui até eles lá, ele disse, Rodrigo, vamos comprar um remédio para tua mãe, nós fomos, e no carro eu fui conversando com ele. Aí eu disse, pai, o senhor tem que sair mais, precisa de mais amigos e tudo. Eu disse, meu filho, esse é meu estilo de vida, eu estou focado na igreja, eu vivo assim e tudo mais, eu sei que é isso mesmo. Ele tem muitas ovelhas, mas quase nenhum amigo. Aí eu disse para ele, sabe o que seria bom para o senhor, já que o senhor não gosta assim de caminhar e tal, era ter um hobby, uma coisa que o senhor gosta de fazer e tal. E ele disse para mim, meu filho, meu hobby é a igreja. Pensa no hiperfoco. Agora veja só, eu olhando isso, só acabando. Pai não ouve filho. E eu amo ele, e eu vejo o fruto da vida dele, e eu vejo a graça de Deus sobre ele, tudo que ele construiu. Mas não se engane, é um custo pessoal muito alto. E olhando de fora, como alguém que o imita, eu sei que dá para fazer mais equilibrado. Dá para cuidar da saúde, dá para ter amigo, dá para ter hobby, dá para ter esporte,
dá para ter férias, dá para sorrir, dá para dormir bem, dá, sabe? Você tá entendendo? Diz amém. Dá para comer e dormir. Deus não quer apenas que você suporte a jornada. Ele quer que você seja renovado e fortalecido e faça essa jornada muito bem. Você recebe isso em nome de Jesus? Então dá uma salva de palmas para Deus nessa manhã. Não é só suportar, não. Aqui eu fui pastor 80 anos, nessa guerra. Não é isso, é fazer bem. Tem pão do céu para a gente. A Bíblia diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, há uma renovação espiritual, interior. Eu gosto de dizer que há um envelhecimento do corpo, e eu tenho envelhecido no corpo. Outro dia eu descobri que eu estou com 3 protusões discais na cervical, né? O pescoço, de olhar para baixo, trabalhar em escritório. Eu descobri porque eu estava dormindo, virei o pescoço fez treque. Vou morrer. Fiz a ressonância, é só cervical. A gente envelhece. Mas há um envelhecimento do cansaço. É o envelhecimento de alma. É aquela pessoa que já não ora mais, não sorri mais, não tem mais energia, o espírito criativo baixou. Ela não quer mais fazer. Não porque não tem o que fazer, porque cansou. Irmãos, eu quero profetizar que nessa manhã tem água para você. Amém. Tem pão para você. Amém. É o anjo que acorda. Diz, acorda, Elias. E a Bíblia diz, a Bíblia é tão bonitinha nessa parte, que ela diz que o pão já estava quentinho em cima da pedra aquecida. A água já na jarra. O anjo fez a refeição. Acendeu as pedras, aqueceu as pedras, porque não dá para fazer pão direto no fogo, né? Na pedra, preparou tudo, disse, Elias, está tudo pronto, levanta e come, a tua jornada ainda não acabou. Você tem uma caminhada para fazer. Elias queria morrer, Deus quer renová-lo. Ele queria desistir, mas Deus disse, não terminou ainda. E eu estou aqui dizendo para vocês, se preparem, o caminho é longo. Inclusive, Elias tem que comer 2 vezes. Ele levanta, come, dorme de novo, come mais uma vez. Aí o anjo diz, come, porque a sua jornada é longa. Você tem um ministério ainda com anos pela frente. Tu já está desanimado. Nem começou, já quer morrer. Você está pronto para os as brigas, os debates, as pressões que estão à frente? Prepare-se. E essa preparação ela é profundamente espiritual. Prepare-se emocionalmente, psicologicamente. Tudo que eu me coloco para fazer, eu preciso fazer uma preparação emocional, espiritual em Deus. Até já projetando o que pode acontecer, o que eu vou precisar, de energia para isso. Tudo. Meus irmãos, Deus não terminou. E a palavra dele para a gente essa manhã é que há um pão do céu para mim e para você. Há um descanso. E mesmo que a gente canse, porque profeta cansa, nós temos um Deus de onde vem toda a força, toda a sabedoria, toda a energia necessária. Eu profetizo sobre sua vida, seu ministério vai até o último dia da sua vida. E que você vai ser o velhinho e a velhinha mais animada da igreja. Lá na igreja eu tenho um exemplo, que é pastor Mário Batista. Pastor Mário Batista, plantador de igrejas aqui em todo o Maranhão, em Pedreiras e todo canto. E já no final, já com mais de 60 anos, ele se encontrou pastoreando na Coab, uma igreja pequena em dificuldade. E o meu pai sempre teve muito respeito pelo pastor Mário. E o pastor Mário é mais velho que ele, mais de quase 20 anos. E
E vendo a situação do pastor Mário, sempre foi o pregador de cruzadas do Angelim, meu pai chamou ele e disse, Mário, por que em vez de você estar aí nessa cidade cuidando dessa igreja, vem compor minha equipe, eu vou cuidar de você. E foi uma preocupação para ele na época, porque ele dizia assim, rapaz, é difícil, né? Porque ele é mais velho que eu, pode ter uma confusão de autoridade na igreja e tudo. Mas ele recebeu o pastor Mário não tem ninguém mais submisso, mais bacana que ele. O pastor Mário tem 84 anos hoje, e ele não perde um culto. E ele fica em pé, o que eu ainda fico pensativo, porque eu gosto de sentar. E aí é constrangedor, que eu chego no culto de quarta-feira, eu sento e ele está em pé. Eu digo, eu vou ter que ficar em pé também. E ele é um ânimo absurdo. Eu pergunto para ele muitas vezes, né? E ele tem um carinho muito grande por mim, porque ele me viu com 8 anos, 7 anos. E eu tenho o maior respeito por ele. E aí eu encontro ele às vezes, pastor Mário, como é que o senhor está? E ele disse assim, não dá para perceber? Eu fico até preocupado tu me fazer uma pergunta dessa. Eu estou parecendo triste? Eu disse, não, você está parecendo bem, então pronto, não me pergunta essas coisas. Eu estou bem, eu estou feliz, está tudo certo. Aí eu digo, onde é que está a sua namorada? Viajou minha namorada, eu estou sozinho em casa. E o que o senhor tem feito? Lido e ouvido rádio. Ele é uma das últimas pessoas que ainda ouve rádio. E está lá. E toda vez que eu penso no ministério de sucesso, eu não penso em pastor de grande igreja. Toda vez que eu penso no ministério longevo de sucesso, não me vem à mente os caras famosos. Não me vem à mente os pastores muito ricos. Toda vez que eu penso no ministério de sucesso, eu penso em alguém que foi constante, que está terminando bem. Que tem uma família no caminho do Senhor. Que tem alegria, um casamento longo. Que tem felicidade de forma que tu nem precisa perguntar se está bem, dá para perceber. É isso que eu profetizo sobre sua vida essa manhã, em nome de Jesus. 3 dicas para a gente orar um pelo outro, 3 dicas rápidas para a gente buscar esse lugar e esse coração hoje. A primeira delas, busque a companhia certa. Não fique sozinho. É claro que há momentos de solidão na nossa vida, de introspecção, de busca a Deus, mas eu gosto de dizer que quando a gente está sozinho, a gente fica muito, suscetível a pensamentos, a ataques demoníacos, a depressão, a tanta coisa ruim que a solidão traz. A gente começa a ficar amargurado, e é engraçado que a pessoa se isola e culpa os outros. Você nunca viu isso na sua igreja? Aquele irmão que sentava na frente? Aí ele está mal, em vez dele buscar o pastor, a ajuda e se juntar, não, ele começa a sentar atrás. Aí ele sentava na frente, depois ele está na última fileira, depois ele sai da igreja. Depois de uma semana ele está dizendo, ninguém me visita, ninguém me ligou, ninguém fala comigo. Vem cá, bandido, tu não tem telefone não? Teu WhatsApp não funciona? Quer dizer que agora a gente tem uma bola de cristal para saber se você está bem ou não? Você acha que a gente tem tempo para ficar adivinhando sua vida? Speed de adivinhação é pecado. Ele não tem condição de adivinhar a vida de ninguém. Mas é o padrão do cansaço. Amém ou não amém? É o padrão desse pensamento demoníaco do isolamento. O pastor Gilberto não me percebe, não me vê. O pastor Joaquim não quer saber o que está acontecendo comigo. Ninguém gosta de mim. Que pensamento vitimista, demoníaco. Na verdade, você está começando a cansar. O negócio está ruim. Procure pessoas espirituais que possam te levantar. Procure seu pastor, sua pastora. Abra o coração, peça ajuda. Dê um break. Essa semana eu fiz isso. Tem uma geração lá na igreja, 30 células. Uma bênção, um casal muito bom. E o casal muito amado. Ele trabalha na Vale do Rio Doce, ela é dentista. Eu os amo demais, eles têm um crédito imenso na minha vida. O que aconteceu esse ano, né? Ele tem 40 e poucos anos, a Vale puxa muito, né? Trabalhando muito na Vale. Ela trabalhando muito, aí a mãe dela, uma senhorinha de 80 anos, caiu e adoeceu. E elas são muito apegadas nessa mãe, cuida dessa mãe, cuida dessa mãe. Ela tem um filhinho, eles têm um filho e tal. Ele trabalhando demais na Vale. O que aconteceu? A sogra adoeceu, agora a mãe dele estava doente também.
E a mãe dele, ela é meio chata, assim, sabe? E ele é o único filho que dá suporte, porque tem isso nas famílias, não tem? Os irmãos vão tudo embora e logo largam para um, não é verdade? Verdade. Vão tudo para o mármore do inferno, como diz aquela novela, não é verdade? Aí o que acontece? É antiga essa novela. Se você lembrou essa referência aí, meu irmão, nós estamos ficando velhos. E aí ele é esse filho que cuida dessa mãe e tal. E pesado, gente, e cansado, ele começou a faltar culto. Começou a perder reunião, E aí o que acontece com a igreja? Começa a bater. Taca. Cadê o pastor fulano de tal? Cadê fulano de tal? E taca para cima, taca para cima. Espera aí, vamos entender o que está acontecendo. Tem um caminho, tem um crédito. Olha aqui a situação familiar. Chamei ele. Disse, meu irmão, vamos tirar um sabático? Você quer 6 meses de sabático? Eu vou levantar o teu 02 ou alguém para cuidar da geração, para fazer o programa, para participar, e nós vamos tirar toda a cobrança de cima de você. Não, pastor, o senhor está me tirando a liderança? Não estou te punindo, tu não está entendendo, eu estou te recompensando. Você é pastor, você é meu amigo, você é meu irmão, você está normal. Eu só quero que você tenha um tempo para você cuidar da sua mãe, cuidar da sua sogra, vir uma vez por semana na igreja, me visitar. Aí chorou e tudo, reunia a geração. Aí eu disse na geração, gente, a gente não é Herbalife aqui. A gente não está fazendo isso só para ter resultado, a gente se importa com as pessoas. Então ele vai dar uma descansada, as coisas vão continuar funcionando e daqui a pouco ele volta, tendo comido o pão, dormido, a mãe resolveu, está tudo bem, e a gente ganhou um casal. A gente só descobre essas coisas se a pessoa fala. Busque companhia. 2, encontre o lugar certo para ouvir a voz de Deus. O pão foi dado no deserto. Ele se alimentou. Você sabe o que acontece? 2 coisas acontecem depois dessa passagem. Elias vai para a caverna e ouve a voz de Deus, e depois ele encontra Eliseu. Não é isso? Baal quer morrer, é renovado, ouve a voz de Deus, e depois Deus dá a ele o 02. Um ajudador, o discípulo do profeta. O pão vem no deserto, a voz de Deus o encontra na caverna. Separe tempo e espaço. Qual foi a última vez que você tirou um tempinho para ouvir a voz de Deus? Ah, pastor, eu não tenho férias tem 10 anos. E a gente diz isso com orgulho. Não é verdade? Depois, se você tiver só a capa do Batman, não adianta reclamar. Aí arruma amante. Começa a ser grosseiro com o povo da igreja. A esposa não consegue mais nem ouvir as pregações. Porque essa é a pior coisa do mundo, é pregar com a mulher ouvindo, meu irmão. É ruim demais. Porque a gente está pregando aqui, e aí acabou de brigar com a mulher em casa, e ela está lá na frente. Ah, bandido. Aqui tu é um santo. Quem te vê louvando assim não sabe. É verdade. Eu prego lá com Carlinha ouvindo lá a vida toda, eu tenho cuidado. E agora as 2 meninas agora, que elas são terríveis também. Quem é pai de menina sabe, elas são tipo minha dona, as 2. E eu prego para as 3 mulheres da minha vida. Ô, irmão. Você sabe, eu sou bispo lá da região, a gente tem essa responsabilidade de acompanhar 37 pastores e igrejas na região metropolitana de São Luís, né? E aí eu viajo às vezes, eu tenho essa interação com pastores a vida toda. E aí você ouve a mulher do pastor, ouve o pastor, e você vê problemas assim. Pastor, não ouvi ninguém, pastor. Isso é um bruto, pastor, esculhamba todo mundo. Os diáconos não sabem mais o que faz com ele e tal. O que está acontecendo? É o diabo? Não, o estresse. É só o estresse. Tira um tempo. Esse ano ainda, tá?
A gente está começando hoje, graças a Deus. Posso ouvir um graças a Deus? Nós vamos já orar um pelo outro. Você está rindo agora, né? Vai já chorar. Nós vamos já orar um pelo outro. Mas separa um momento. Se você é mulher de pastor, está aqui essa manhã, está com problemas, procura a sua pastora. Eu conheço pouca gente tão capacitada, tão sábia, tão firme quanto a pastora Lemberg. Sério, uma mulher de Deus. Uma mãe, uma esposa. Se você é mulher de pastor, e mulheres de pastores têm muito questionamento. Porque mulher é diferente de homem, é outro sistema operacional. Não é verdade? Vocês são Apple, a gente é Android. É outro sistema operacional, completamente diferente de operação. Mulher tem lutas, dúvidas, dores. Procure a sua pastora. Abra seu coração. Por último, alimente-se da presença de Deus, não só de atividades da igreja. O pastor tem um problema que é confundir quem é com quem faz. Outro dia eu fui no correio com um pastor para mandar um Sedex para São Paulo, e o cara do correio perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele disse, pastor Wellington. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, teu nome é Wellington, rapaz. É desse jeito, entendeu? O cara esquece até o nome dele. Para todo mundo. Está na fazenda, exatamente. Está na fazenda, ela fala com os animais. Exatamente. Porque a gente confunde, ouça, quem é com o que faz. Você pergunta para uma pessoa assim, quem você é? Ele diz, rapaz, eu sou advogado. Não, quem que você é? Não, eu sou encanador. Confundindo atividade com identidade. Aí você vestiu essa capa pastoral, meu irmão, que você não tira ela nunca mais. Você é pastor. A esposa em casa é pastora. E é isso. E é mesmo. Porém, no que diz respeito à nossa vida interior, esses cargos vêm em segundo lugar. Quem está entendendo diz amém. É secundário. Porque se a gente vestir só essa identidade, a gente passa a performar na atividade da igreja, na nossa função. Então a gente diz assim, eu estou bem porque eu estou no culto de oração, eu estou organizando a conferência, eu estou bem porque a célula está crescendo, a igreja está construindo, então eu estou muito bem porque o pastor fulano de tal, ele é top. Mas como é que está o fulano de tal? Você está vendo? Como é que está seu coração? Você precisa se alimentar, em primeiro lugar, da presença de Deus na condição única de filho amado do Pai. Filha amada de Deus. E em Deus isso basta. Coma do pão da presença. A sua jornada é longa. Eu estou aí, 43 anos, eu nasci em 1982. Para mim, eu não tenho saída. Eu estou tipo Pedro. Senhor, para onde é que a gente vai, não é verdade? Só tu tens as palavras de vida eterna para nós. Jesus vira para os apóstolos escandalizado, já tinha ido um monte de gente embora, e eles assim, vocês não querem ir embora também? Ele disse, para onde é que eu vou? Se eu soltar meu carro lá em casa ligado, ele vai sozinho para a igreja. Eu estou à vida naquela igreja. E não é assim que eu sou só crente, não. Eu sou crente de criança na mesma igreja, no mesmo lugar, a vida toda. Eu não tenho nenhuma opção. Eu, tranquilamente digo para vocês, porque eu não vou mudar de cidade, nem vou para outro lugar, eu me vejo assim, velhinho, lá naquele lugar. Outro dia eu visitei uma igreja católica,
E antigamente eles enterravam os padres nas igrejas, você sabia? Uma vez eu estava nessa igreja andando, aí eu comecei a pisar no negócio, eu vi que eu estava pisando numa estátua deitada no chão. Eu disse, "Ixi, o que é isso? Isso é um túmulo." Os padres pediam para ser enterrados na igreja, né, os bispos. Eu vou começar essa moda. Vocês se preparem. Eu vou começar esse negócio, eu já estou reservando a área. Eu disse para o pastor Joaquim, eu disse para o papai, eles bora. Porque é a vida da gente, você concorda? Não é profissão, não é nada disso. A gente não encara a igreja como uma profissão, um trabalho, não, gente. É algo que a gente ama, Deus nos plantou ali, sabe? É vocação, é de coração mesmo. E eu sei que a minha jornada é longa. Se Deus me der ainda anos de vida, eu sei que é onde eu vou estar. E ainda assim, eu me meto em muitas aventuras paralelas. De empresariar, de liderar, de tratar na esfera pública, de encontrar pessoas. Porque esse é nosso espírito, e eu acho que é genético. Eu sei que o meu caminho é longo e ele pode ser cansativo. E quando eu canso, eu só conheço um lugar onde há pão e água, e é na presença de Deus. Resista à tentação de fazer tudo sozinho. Pastores geralmente são pessoas muito ativas, são líderes, né? De base. Um pastor é um líder, e como líder a gente tem naturalmente a tendência de centralizar decisões, centralizar a execução. Parece simples, mas é raro encontrar líderes que sejam grandes líderes e excelentes formadores de time. Porque geralmente o grande líder, ele tem tanta iniciativa que ele vai fazendo e vai fazendo sozinho. E é isso que vai nos levar para esse quadro de cansaço. Então, está começando o ministério, é importante já começar com a mentalidade de trazer pessoas juntas. Pessoas consigo. Eu fui outro dia numa pequena igreja, o pastor, e eu entendo as limitações, né? Mas ele tirava oferta, dava aviso, tocava instrumento, pregava, fazia o apelo e se convertia. E ele já tinha umas 100 pessoas na igreja, né? Eu tinha 100 pessoas na igreja. Aí eu disse a ele, olha, pastor, está muita coisa, tu está tocando, eu vejo o senhor correndo para organizar o som e tudo. Ah, mas não tem ninguém que toque. Se enquanto você estiver tocando, não vai ter ninguém para tocar. É só você parar de tocar, vai levantar alguém, pode ter certeza. Compra o instrumento e deixa lá, nem que seja uma criança, vai aprender a tocar. Ah, mas eu tenho que tirar a oferta, porque eu sou o melhor tirador de oferta da igreja. Tem que treinar alguém, porque aí você divide. Vai só para pregar, alguém tira oferta, ou faz o contrário. E isso é uma aposta, né? E a gente aprendeu isso lá na igreja. Nós estamos sempre levantando segundas gerações e botando pessoas em posições, né? E geralmente o começo é ruim mesmo. Mas é assim que a gente levanta. Então, eu acho que o pastor, que começa já com essa mentalidade de equipe, chega o momento em que a igreja vai estar rodando, as coisas ficam mais leves, e ele fica responsável por aquilo que é insubstituível, que é a visão. Porque qualquer irmão da igreja pode tirar oferta. Baterista a gente forma. Tudo dá para outras pessoas fazerem. A visão não, a visão está ali na vida daquele homem e daquela mulher de Deus. Então, isso é algo que eu faria. A gente, como eu te disse, cuida de uma rede muito grande lá na igreja, né? Que é a rede Cavod. Hoje a gente está com 127 células. Essa rede já tem 20 anos de existência. A gente teve uma quebra no número de células no período de pandemia, estamos reconstruindo agora. Meu desafio hoje tem sido estabelecer um processo de levantar a segunda geração, de autorizar novas pessoas, de delegar tarefas, de dizer, fulano, tu prega, eu vou morrer, mas então morre pregando, não é verdade? Mas vai pregar. Nós precisamos de pregador, correto? Só tem tu. Olha, eu preciso que você organize isso aqui. Nunca organizei, tem sempre uma primeira vez. Então, essa é a dica principal. E essa dica, ela não é uma dica que serve só para a igreja. Serve para toda a área da vida. Um grande líder não é só alguém de iniciativa, é alguém que é bom em treinar outras pessoas.
Amém. Pastor, é muito edificante a palavra. E eu sou empresário, né? E estou num cargo de liderança, assim, por pouco tempo. E confesso que sinto um pouco de dificuldade em conciliar, né, as duas coisas. Então, só um conselho do pastor nesse sentido. Amém. Como eu disse, a gente cresceu lá em casa nessa realidade. Meu pai, funcionário público da prefeitura do estado, ele tinha o consultório dele também lá em São Luís. Então, basicamente, ele tinha 3 empregos, mais que o pai do Cris, né, do desenho. E minha mãe também, 2 empregos. Foi diretora de posto e numa igreja crescente no bairro do Angelim, com 3 filhos. É difícil mesmo. Encontrar esse equilíbrio é um desafio muito grande. O que eu vejo que funciona é, quanto mais coisa você tem para fazer, mais organizado você tem que ser. E mais ajuda você tem que pedir. Montando uma boa equipe de liderança, 102, 103, tendo uma pessoa que organize ali, você consegue. Vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive mais recente. Começo de 2023, eu fui convidado para ser secretário de Estado do governo. Foi um desafio que caiu na minha mão, do nada mesmo. Recebi uma ligação, recebi o convite. Nunca tinha falado nem com o governador, nem com ninguém. E fui. E assim, o trabalho aumentou muito. O estado é muito grande, são 217 municípios. Meu celular estragou esse número aqui, entendeu? Porque espalhou. Muita demanda, muita reunião e igreja. E eu nunca quis abrir mão da minha responsabilidade na igreja. Porque, para mim, acima de tudo, a minha vida é lá. A casa para onde eu volto é o ministério. Não é o negócio, nem função pública, é o ministério. Então, eu tive que segurar essas duas pontas. O que eu fiz? Eu peguei a minha equipe da igreja e reuni com eles. E disse, inclusive um rapaz que eu quero honrar ele aqui, chama Marcos Souto, ele é pastor auxiliar, ele trabalha no TJ. Sentei com o Marco e disse, Marco, Deus só chama a gente ocupada. Chamou eu e tu, estou trabalhando no TJ, agora eu sou secretário. É o seguinte, nós vamos organizar as atividades da igreja, da rede. Eu quero tudo planilhado, tudo organizado. Quando eu não puder estar, tu tá, ou a gente coloca alguém responsável, mas não vai deixar de acontecer nada. Eu vou organizar a minha agenda. O Google, a gente tem aquela agenda do Google, né, o do Google Docs. Nós vamos cruzar os dados da agenda institucional, da agenda de ministério, para não bater, e nós vamos cumprindo tudo na manhã. Pastor, estou contigo. Ele é 10, eu amo ele demais, ele é um cara super organizado. E assim a gente fez. Eu levei para meu chefe de gabinete, um pastor da igreja, tu acredita? Marco, porque eu disse para ele, você vai trabalhar comigo, porque tu está comigo na secretaria e domingo tu está comigo na igreja. Está tudo certo, a gente tem o mesmo testemunho. E Marcos foi trabalhar, outro Marcos, tá? Marcos Souto, Marco Castro. Marco Castro foi trabalhar comigo na secretaria. Eu disse para ele, cara, aqui na secretaria é o seguinte, eu sou só o secretário, eu sou só a representação aqui. O trabalho você vai organizar. Todo mês tem que ter uma ação, todo mês tem que ter tantas visitas. A gente tinha 249 instituições para visitar no estado. Nós visitamos 100% delas. Mas como? Agendamento. E aí fica leve. Porque se você não para fazer essa construção, você se sente assoberbado. Porque vai surgindo os compromissos, né? Eita, meu Deus do céu, e o povo está ligando da loja, e o povo está ligando da igreja. Ixi, tá. Então, isso é difícil. Não é fácil, não. Mas é o único caminho na minha cabeça. Só dá para fazer assim. E algumas pessoas não conseguem, e eu entendo. Por exemplo, eu tenho uns amigos que são empresários, que eles chegaram na conclusão que eles deviam largar a empresa. Porque eles queriam se dedicar 100% ao ministério. Foi muito difícil para eles. Outros não, outros conseguem levar duas coisas. Que é aquilo que a gente chama de bivocacionado, né? São pessoas que elas vão levando e conseguem. Mas é algo que tu vai customizar, vai ser a tua realidade de vida e passa muito por essa organização. Eu aconselharia levantar uma pessoa muito boa na empresa. E eu gosto de dizer isso, rapaz, eu digo, olha, formar um pastor é difícil, contratar um empregado também, mas é mais rápido.
assinar a carteira de alguém e dizer assim, olha, essa tua responsabilidade aqui, tu não andar, eu te demito. É mais difícil com um pastor isso. Então, ter um bom gerente aqui, uma boa pessoa, aprender a abrir mão um pouquinho e levantar a excelente equipe. Quando a gente viajou, eu viajei com o pastor Gilberto para os Estados Unidos, né? E aí a gente foi visitar grandes igrejas lá. As grandes igrejas americanas, elas têm mais orçamento e mais infraestrutura que muita empresa. São gigantescas. São estruturas gigantescas. Aí você vai conversar com aquele pastor, você diz, meu Deus, será que ele sabe tudo que está acontecendo aqui dentro? Como é que ele controla tudo isso? Ele não controla. E às vezes ele não sabe tudo o que está acontecendo. O que ele tem é uma boa equipe. E ele tem uma organização mínima. É isso. Papai chega na igreja, ele é surpreendido às vezes. Ele chega terça-feira na igreja, a igreja lotada. Ele diz, o que está tendo aí? Porque são muitas redes, é muita coisa acontecendo. Agora, você tem a delegação de confiança, né? A gente teve com Cash Luna na Guatemala, a igreja Casa de Deus. Nós levamos pastores lá. Foi uma viagem espetacular, uma viagem que eu recomendo, pastor, para o senhor fazer. Se o senhor quiser, eu vou com o senhor. Eu gosto de viajar. Então, assim, e a gente chegou lá no momento que estava um pouquinho pós-Covid e não estava tendo nada na igreja, né? A igreja tem 12 mil lugares. E a gente, assim, por uma coisa de Deus, o Cash estava na cidade, estava na igreja. E a gente conheceu alguém que disse para o Cash Luna que a gente estava lá. Disse, olha, tem aí 30 brasileiros, 30 e pouco brasileiros. Disse, eu vou conversar com eles. Aí conhecemos a esposa do Cash, os filhos dele. E ele fez a reunião assim com a gente. Ó. Eu tenho os vídeos aqui, eu mostro para vocês, está no WhatsApp, no celular. Aí ele sentou, lá veio ele bem baixinho. Mega igreja, o negócio nem combina com a Guatemala, entendeu? Porque a Guatemala é um país tão pequenininho e pobre, a igreja é linda, gigantesca. Aí ele entrou na sala e disse, e aí, o que eu posso ajudar vocês? Aí todo mundo foi fazer pergunta, Ricardo Massai, todo mundo, né? Aí Ricardo Massai disse, eu estou fazendo uma obra em Imperatriz e tal, e todo mundo perguntou. E ele disse uma coisa que a gente ficou com raiva dele. Porque quando você encontra alguém assim, o que você quer? Que ele dê o pulo do gato. Uma coisa assim muito especial, uma chave, pega esse código, entendeu? Ele disse assim, olha, eu sou só o Cash. Eu só tive que ter fé para fazer isso. E depender de Deus para que isso ande bem. Então isso aqui acontece apesar de mim. Eu vou posicionando as pessoas, eu tenho uma visão e a coisa vai acontecendo. E depois de certo momento, pastor, é assim mesmo. A empresa vai andar, tu vai sentar lá, vai olhar, o ministério vai começar a caminhar também, e você vai ver a graça de Deus fluindo, não no controle excessivo, mas numa medida de organização e de dependência. Não é isso? É isso, amém. Eu espero ter respondido. É assim que eu vejo. Só complementando o que ele falou, o momento que o pastor nos chamou para estar à frente lá da Peniel Curva da Mata do Boi, foi um grande desafio, acredito que mais para minha esposa, porque como o João falou, cuidar da empresa e cuidar de uma igreja é uma responsabilidade muito grande. E o principal medo dela não era nem tanto isso, era quanto a mim. Porque eu tinha um problema muito grande, que eu desistia das coisas no meio do caminho. Eu não parava, e o principal receio dela era esse, mas eu disse, amor, vamos. E a gente assumiu lá a Peniel Curva da Mata do Boi, não só com esses desafios, mas estávamos, digamos que, sufocados financeiramente. E foi um desafio quando o Senhor falou comigo. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, não é que ele estava com medo. Davi estava com respeito, com temor ao Senhor. Porque se ele quisesse ter feito mal a Saul, ele teria feito. E quando ele foi para a caverna de Adulão, ele recebeu com ele
pessoas endividadas, amarguradas, depressivas. E ele disse, se Davi saiu de lá, vocês também podem passar por isso. E essa semana eu disse para minha esposa, eu disse, amor, essa semana eu estou me sentindo livre. Porque apesar de todo o desafio, o Senhor tem se mostrado para a gente. Tem que cuidar de uma clínica odontológica, tem que cuidar de um escritório, mas o Senhor tem dado graça e tem fortalecido. E nós temos visto o agir de Deus na nossa vida, na clínica, no escritório. Em meio a tudo isso, a dona do ponto pediu o ponto porque vai dividir a herança. Veio uma mudança que a gente não estava preparado financeiramente. Nós não estávamos, mas Deus já tinha uma solução. E o Senhor foi abrindo portas. Coisas que a gente imaginava fazer, as pessoas chegavam e diziam, ó, eu tenho essa conta aí na clínica, vamos descontar tudo que eu presto esse serviço para vocês. Então, assim, o fato é simples, é simplesmente confiar no que Deus vai fazer na tua vida. Eu acho que o homem de ministério, porque quer controlar os processos, as pessoas, o que vai acontecer. Olha, sofre demais. Então, é menos controle, mais confiança. Quanto mais autonomia você dá, mais crescimento. É mais problema às vezes também, né? Porque você está confiando, mas também cresce mais. Então a gente vai crescendo a igreja à medida da nossa dependência de Deus. De dizer, olha, vai crescer, está aqui a autonomia, vamos levantar líderes, vamos confiar, vamos pregar. Se der errado, deu errado, mas nós vamos avançando, entendeu? Vamos fazendo. É isso, é um movimento de fé. Lendo um livro, uma frase me chamou muita atenção sobre isso, que só para cooperar com isso que a gente está conversando aqui. Oi. A frase era assim, o seu ministério, a saúde do seu ministério não é medida por aquilo que você faz, mas é medido por aquilo que você deixou de fazer. Então, no início do ministério, a gente capina a porta da igreja, a gente é o zelador, como eu e Ellenberg éramos, a gente arrumava as cadeiras. Então, o sucesso do ministério não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu fazia e deixei de fazer. Porque todo início você tem que dar um gás mesmo. Todo início não tem tu, é tu mesmo. Eu fazia abertura, eu cantava no playback, não tinha louvor, eu pregava, eu dava os avisos, eu orava liberando o povo e tudo. Mas hoje, tudo isso mudou. Então, é isso. Então, a gente acha assim, meu ministério está bem, eu faço tudo na igreja, eu tenho até a chave aqui da igreja. Então, isso mostra o ministério doente. É o contrário. Então, aquilo que você deixou de fazer, olha, meu ministério está bom. Eu fazia 10 coisas, só faço 2. E as coisas continuam acontecendo. Não é que não acontecem mais. Elas continuam acontecendo, mas outras pessoas estão fazendo. Então, isso é saúde. Essa manhã eu quero orar com você, por você, e nós vamos orar uns pelos outros. Você concorda comigo? Vamos ficar de pé no nosso lugar em nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar as mulheres com as mulheres e os homens com os homens. Você pode fazer grupo de 3 aí, tá bom? Encontra um colega, um amigo, nós vamos ter um tempo de ministração um com o outro rápido. Não é demorado, mas é de forma que essa força, essa energia seja transferida um para o outro. Fecha seus olhos, fecha o seu coração. Fecha os seus olhos, abra o seu coração. Eu quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Vamos fortalecer um ao outro em Jesus. Rosso condorono moshoi candana seche candana namasso condorono. Rose candarana masso condorono sushi. Rosso condorono sushi candarana. Rosso e candana masse condorono mosso.
Fortalece, Senhor, nessa manhã teus filhos e filhas, Pai. Nós declaramos óleo fresco, nós declaramos pastos verdejantes, declaramos que o Senhor está nos levando a águas de descanso. Pedimos que a bondade do Senhor venha sobre nós nessa manhã de maneira especial. Meu Deus, nós te amamos. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse abrir de olhos. Obrigado pela vida do pastor Rodrigo, por tudo que ouvimos nessa manhã. Nós queremos, Pai, terminar bem. Nós queremos concluir, Deus, da melhor forma. Nós queremos, Senhor, transicionar, passar um dia a igreja, o ministério, Pai, ainda, Senhor, no auge, ainda, Senhor, bem. Nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome, queremos saúde para Te servir. Nos dá, Paizinho, saúde, renova nossas forças nessa manhã, renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé, nos ajuda, Pai, a entender a cada dia a Tua vontade para nós. Nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Você diz amém, dá um abraço nessa pessoa que está com você.